Olá, garotada! O que estão achando do audiolivro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o livro número 2 das Crônicas de Nárnia? Aqui em casa adoramos todos os livros das Crônicas de Nárnia. As histórias são fabulosas, com exemplos de bravura, bondade, de personagens que fazem o que é certo, mesmo que seja difícil. Aqui, cada um tem o seu personagem favorito entre os reis e rainhas. É muito importante escutar o livro na ordem certa para não perder nada. Dá uma checada se você está no capítulo correto antes de continuar. E não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Vamos começar? Capítulo 17 – A Caçada ao Veado Branco. Alguns minutos depois, a batalha terminava. A maior parte do inimigo fora destroçada por Aslan e seus companheiros. Os outros, vendo a feiticeira morta, renderam-se ou fugiram em debandada. Lúcia viu então o Pedro e Aslan apertarem-se as mãos. Inacreditável o ar que Pedro tinha agora, face pálida e grave, um ar muito mais velho. Foi tudo obra de Edmundo, Aslan, disse Pedro. Se não fosse ele, estávamos derrotados. A feiticeira ia petrificando as nossas tropas. Nada havia que a detivesse. Edmundo, lutando sempre, conseguiu abrir caminho entre os ogres e chegar ao local onde ela acabava de transformar um leopardo em pedra. Ele teve o bom senso de arrebentar a vara mágica com a espada, em vez de atacar diretamente a feiticeira, como os outros vinham fazendo em vão. Quebrada a vara, começamos a ter alguma chance, mas já tínhamos perdido muitos dos nossos. Edmundo está muito ferido, vamos procurá-lo. Encontraram Edmundo num lugar um pouco afastado da linha de combate, entregue aos cuidados da senhora Castor. Estava coberto de sangue, de boca aberta e verde, verde. Depressa, Lúcia! Gritou Aslan. Só então, pela primeira vez, Lúcia se lembrou do licor precioso que recebera de presente de Natal. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o vidrinho. Tirou a rolha e deixou cair umas gotas nos lábios do irmão. Há outros feridos, disse Aslan, enquanto ela continuava com os olhos ansiosamente cravados no rosto pálido de Edmundo, muito desconfiada do efeito do licor. Sei disso, respondeu Lúcia impaciente. Daqui a pouquinho eu vou. Filha de Eva, disse Aslan, a voz mais severa. Tem gente morrendo. Quer que morram por causa de Edmundo? Desculpe, Aslan. Durante meia hora os dois não tiveram mãos a medir. Ela tratava dos feridos e restituía a vida dos mortos, isto é, as estátuas. Edmundo, quando Lúcia pôde voltar até ele, estava de pé, não só curado dos ferimentos, mas com uma aparência bem melhor do que antes. Com uma aparência melhor até do que no tempo em que entrou para a escola e começou a seguir pelo mau caminho. Agora, não. Já podia olhar as pessoas de frente. Por isso mesmo foi armado cavaleiro em pleno campo de batalha. Edmundo sabe o que Aslan fez por ele? Perguntou Lúcia baixinho a Susana. Sabe qual era, na verdade, o trato com a feiticeira? Boca fechada, claro que não sabe de nada. Não é melhor contar para ele? É evidente que não, respondeu Susana. Imagine como você iria se sentir se estivesse no lugar dele. Mesmo assim, acho que ele deve saber, insistiu Lúcia. Mas foram interrompidas e a conversa ficou por aí. Passaram a noite ali mesmo. Não sei dizer onde Aslan arranjou comida para aquela gente toda. O fato é que às 8 horas estavam todos sentados na relva para uma excelente refeição. No dia seguinte, desceram ao longo do grande rio, chegando a Foz ao cair da tarde. O castelo de Cair Paravel erguia-se, altaneiro no cimo da colina. Em frente havia areia e pedras, pequenas poças de água salgada, algas, cheiro de mar e ondas azuis e verdes a perder de vista. Ia me esquecendo o grito das gaivotas. À noite, depois do lanche, as 4 crianças voltaram à praia e tiraram os sapatos e as meias para molhar os pés. No dia seguinte, porém, a coisa foi muito mais solene. No grande salão de Cair Paravel, um salão formidável com teto de marfim, uma parede coberta de penas de pavão e uma porta aberta para o mar, na presença de todos. Aslan coroou-os com toda a cerimônia. E eles sentaram-se nos tronos. Entre aclamações ensurdecedoras de
Viva o rei Pedro! Viva a rainha Susana! Viva o rei Edmundo! Viva a rainha Lúcia! Quem é coroado rei ou rainha em Nárnia será para sempre rei ou rainha. Honrem a sua realeza, filhos de Adão. Honrem a sua realeza, filhas de Eva, disse Aslan. Pela porta aberta para o mar, chegavam as vozes dos tritões e das sereias, que entoavam cânticos em louvor dos novos soberanos, nadando perto da praia. Assim, as crianças ocuparam seus tronos, empunharam seus cetros e concederam recompensas e honrarias a todos os amigos. A Túmulos, ao senhor e senhora Castor, ao gigante Rumba Catamal, aos leopardos, aos centauros bons, aos bons anões e ao leão. À noite, houve grande festa em Cair Paravel. O ouro reluzia e o vinho corria. A música do mar era como um eco à música da festa, porém mais doce e penetrante. Justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosta que o prendam, e naturalmente há outros países que o preocupam, mas não faz mal. Ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Como você vê, a história está quase acabando. Os 2 reis e as 2 rainhas governaram Nárnia, e o reinado foi longo e feliz. A princípio gastaram grande parte do tempo a destruir o que restava do exército da feiticeira branca. Durante muito tempo ainda, chegaram notícias de que espíritos maus se escondiam nos recantos desconhecidos da floresta. Uma emboscada aqui, uma morte ali, um lobisomem que aparecia, uma bruxa que dava o ar de sua graça. Até que toda aquela raça imunda foi eliminada. E os reis e as rainhas fizeram leis justas. Mantiveram a paz, não permitiram que as árvores fossem derrubadas sem necessidade, libertaram os anõezinhos e os sátiros da tirania escolar. De modo geral, acabaram com todos os importunos e intrometidos, as criaturas chatas, e deram força para as pessoas comuns, que só querem viver e deixar que os outros também vivam. Expulsaram os gigantes maus, muito diferentes de Rumba Catamal, do norte de Nárnia, quando estes tiveram a audácia de atravessar a fronteira. Estabeleceram tratados de boa vizinhança e firmaram alianças com os países de além-mar. Visitaram esses países e deles receberam visitas oficiais. E eles próprios foram crescendo e mudando à medida que o tempo passava. Pedro ficou um homem alto e parrudo. Foi chamado Pedro, o Magnífico. Susana virou uma mulher alta e esbelta, de cabelos negros que chegavam quase aos pés. Foi chamada Susana, a Gentil. Edmundo era mais grave e calado do que Pedro, muito sábio nos conselhos de Estado, e foi chamado de Edmundo, o Justo. Lúcia. Esta continuou sempre com os mesmos cabelos dourados e a mesma alegria, e todos os príncipes desejavam que ela fosse a sua rainha, e foi chamada de Lúcia, a destemida. Assim viveram em grande alegria. Só lembravam a vida neste mundo de cá como quem se lembra de um sonho. Um certo ano, Túmulos, já agora um fauno de meia-idade, trouxe notícias de que o veado branco voltara a aparecer. O veado branco, quando apanhado, trazia consigo a satisfação de todos os desejos. Os 2 reis e as 2 rainhas, acompanhados dos principais membros da corte, partiram à caça do veado branco nos bosques do ocidente, conduzindo cães e fazendo soar as trompas. Não tinham cavalgado muito quando o avistaram. Correram em sua perseguição por montes e vales, por bosques e planícies, até deixarem para trás, cansados, os cavalos dos cortesãos. Só eles 4 continuaram a persegui-lo. Viram o veado desaparecer numa capoeira tão cerradas que os cavalos não conseguiram entrar. Então o rei Pedro disse, sendo reis e rainhas há tantos anos, usavam agora um estilo muito diferente. Leais consortes, desmontemos, deixando aqui os nossos corcéis,
e sigamos o veado pela floresta, pois nunca meus olhos viram tão nobre animal. Senhor, disseram os outros, façamos consoante o vosso desejo. Prenderam os cavalos às árvores e penetraram a pé na floresta cerrada, e mal tinham entrado quando Susana disse: Gentis amigos, eis que vejo uma grande maravilha, parece-me uma árvore de ferro. Senhora, replicou Edmundo, se olhardes bem, vereis que é um pilar de ferro com uma lanterna em cima. Pela juba do leão! Exclamou Pedro. Que ideia é essa de afixar uma lanterna num local em que as árvores crescem tão juntas e tão alto que mesmo acesa não daria luz a ninguém? Senhor, disse Lúcia, é provável que quando este poste e esta lâmpada aqui foram colocados, talvez fossem as árvores pequenas, ou poucas, ou nem árvores existissem, porque este bosque é jovem e o poste é velho. E ficaram todos a olhar para ele. Disse Edmundo. Não sei bem o que é, mas aquela lâmpada faz-me sentir um não sei quê. Não me sai do pensamento que já vi em outro tempo, como se fosse em um sonho, ou no sonho de um sonho. Senhor, responderam todos, o mesmo acontece a nós. E a mim me parece, acrescentou Lúcia, que se passarmos para além do poste e da lanterna encontraremos estranhas aventuras, ou então haverá grandes transformações em nossas existências. Senhora, disse Edmundo, o mesmo pressentimento me agita o âmago. Também a mim, meu excelso irmão, disse Pedro. E a mim, declarou Susana, por isso sou de opinião que voltemos sem demora ao sítio onde deixamos os cavalos e deixemos de perseguir o inatingível veado branco. Senhora, disse Pedro, perdoai se vos contradigo, porque desde que somos reis e rainhas de Nárnia, jamais encetamos uma alta empresa, batalhas, demandas, feitos de armas e atos de justiça, para depois desistirmos. Sempre levamos a bom termo tudo quanto iniciamos. Minha irmã, disse Lúcia, o nosso real irmão tem razão. Grande vexame seria para nós se por qualquer terror ou pressentimento deixássemos de perseguir tão nobre animal como o que nos propusemos a caçar. Faço minhas vossas palavras, declarou Edmundo, e tão grande é o meu desejo de descobrir o sentido daquele objeto, que nem pela joia mais rica que possa existir em Nárnia, nem por todas as suas ilhas, eu voltaria atrás por meu querer. Então, em nome de Aslan, disse Susana, se o desejo de todos vós é esse, continuaremos em busca da aventura que nos aguarda. Assim, reis e rainhas entraram no bosque e ainda não tinham dado meia dúzia de passos quando notaram que o objeto visto era um lampião, e pouco mais tinham andado quando perceberam que não seguiam entre ramagens, mas entre casacos de peles. E daí a pouquinho saltavam todos da porta do guarda-roupa para a sala vazia. Já não eram reis e rainhas em traje de montaria, mas simplesmente Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia nas suas roupas antigas. E era o dia e a hora em que todos tinham entrado no guarda-roupa para se esconderem. Dona Marta e os visitantes falavam ainda no corredor, mas felizmente nunca chegaram a entrar na sala vazia e as crianças não foram apanhadas. E este seria o fim da história, se as crianças não se sentissem na obrigação de explicar ao professor por que 4 casacos tinham desaparecido do guarda-roupa. E o professor, um sujeito de fato fora do comum, não lhes disse que deixassem de ser bobos ou de inventar histórias. Acreditou. Não, disse ele. Realmente, não creio que vale a pena entrar pelo guarda-roupa para procurar os casacos. Por esse caminho nunca mais irão a Nárnia. Nem os casacos serviriam para muita coisa agora, hein? Que tem isso? É claro que um dia vocês voltarão a Nárnia. Quem é coroado rei em Nárnia será sempre rei em Nárnia. Mas não tentem seguir o mesmo caminho 2 vezes. Na verdade, vocês nem devem fazer coisa alguma para voltar a Nárnia. Nárnia acontece. Quando menos esperarem, pode acontecer. E não falem muito sobre o que aconteceu, mesmo entre vocês.
Sobretudo, não digam nada aos outros, a não ser se descobrirem que eles próprios visitaram países do mesmo gênero. O quê? Como irão saber? Ora, ora, não é nada difícil, não se incomodem. Coisas que as pessoas dizem, até pelo olhar. E lá se foi o segredo. Abram bem os olhos. Céus, o que é que estão ensinando as crianças na escola? E chegamos ao fim de As Aventuras do Guarda-Roupa. Mas, se o professor tinha razão, as aventuras em Nárnia estavam apenas começando. Fim. A história chegou ao final. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Foi um imenso prazer ler O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o livro número 2 das Crônicas de Nárnia. E logo, logo teremos mais livros.